Bom, galera, vamos para a nossa terceira aula aqui da nossa playlist Cripto Investidor. Tá, vamos agora embasar tudo que a gente viu na aula passada. Caso você não tenha assistido, fecha aqui esse vídeo, volte à aula passada. Eu recomendo que você assista essa playlist passo a passo para que você não se perca no conhecimento que vai ser passado aqui, que está sendo passado. Tá, eu quero contextualizar vocês acerca do que a gente viu anteriormente. A gente falou sobre as barras de reversão, né? A gente falou sobre o martelo, a gente falou sobre a estrela cadente, a gente falou sobre o doji. Basicamente são barras de reversões naquele contexto. Eu quero trazer para vocês aqui uma análise mais embasada disso para que vocês simplesmente não encarem somente por vocês identificarem um doji, um martelo ou uma estrela cadente depois de um forte movimento, e já encarar aquilo ali como uma barra de reversão verdadeira e operá-la simplesmente só em ver aquele candle. Então aqui eu vou desmistificar algumas coisas e expandir mais ainda o grau de conhecimento. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, ajuda bastante aqui a eu estar desenvolvendo mais conteúdo e trazendo mais coisas aqui gratuitas para que vocês se tornem investidores de verdade. Lembrando que aqui eu não quero que ninguém se torne trade ou se apaixone por isso. Só que para que você seja investidor, você tem que entender sobre essas coisas. Então, espero poder ajudá-los da melhor forma possível. Beleza? Vamos aqui para o gráfico que eu trouxe aqui alguns desenhos e a gente vai adentrar mais sobre esses conceitos de barras de reversão. Fechou? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, galera, a gente está aqui na tela, né, o gráfico do Bitcoin. Eu deixei aqui esses desenhos feitos e já de antemão falo, eles não são os únicos padrões de candles existentes no mercado, beleza? E não leve tudo para literalidade, porque no preço nem sempre vai estar perfeitinho como está nos desenhos aqui que eu trouxe, ou quando você vai estudar por livros, nem sempre os padrões eles são perfeitos aqui no preço. Então vocês têm que pegar mais experiência, tempo de tela, garanto a vocês que tudo vai ficar mais fácil. Eu trouxe aqui para vocês como a gente vai contextualizar aquelas barras, sendo barras de reversões reais ou não. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é de o preço ele vindo em baixa, tá? Numa tendência de baixa ou numa queda, veja aqui os candles vermelhos, e do nada surgiu aqui esse martelo, essa barra de reversão. Para que você encare ela como uma barra de reversão, você tem que se atentar a fatorezinhos, principalmente análise de candles anteriores. Você vai perceber que nesse candle, nesse exemplo que eu trouxe, eu vou até deixar mais ampliado aqui para gente. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, vocês vejam que o candle ele se formou, o martelo, vocês já sabem o que é, perdendo a mínima dos dois últimos candles anteriores. Olha só, o preço ele caiu, perdeu a mínima desses dois últimos candles e fechou, né, o corpo, né, do dia dentro do candle anterior. Isso aqui, esse tipo de padrão, configura-se uma barra de reversão. Realmente, esse carinha aqui é uma barra de reversão. Tá certo? Isso aqui acontece nesses outros exemplos que eu trouxe para vocês, inclusive com o doji. Ó. O preço ele caiu, teve a variação, o doji perdeu a mínima das duas barras anteriores, se atentem a isso, tá? E fechou com o corpo dentro do candle anterior. Isso aqui se caracteriza uma barra de reversão. Esse doji é uma barra de reversão. Depois a gente fala desse cara aqui. Só que vocês têm que entender uma coisa. Toda barra de reversão tem que haver uma confirmação dela. O mercado tem que confirmar que esses carinhas aqui são barras de reversões, né? E como é que vocês identificam uma confirmação da barra de reversão? Vou fazer um desenho esdrúxulo aqui só para a gente não perder tempo. Para que essa barra seja verdadeira no dia seguinte, né, tendo em vista que a gente está vendo o tempo gráfico aqui diário, no dia seguinte tem que vir uma barra aqui verde. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar intuitivo. Tem que vir uma barra verde, tá? Confirmando essa reversão aqui, beleza? Vem em sequências de candles vermelhos, ocorreu aquele bisuzinho que eu passei para vocês, perdeu a mínima dos dois candles e fechou com o corpo dentro do candle anterior, é uma barra de reversão. Agora, se ela vai ser verdadeira ou não, o dia seguinte vai dizer para a gente. Porque se no dia seguinte vier um candle verde, fechar verde, realmente essa barra aqui foi verdadeira e a probabilidade do preço subir nos dias seguintes é mais alta. Agora, se no dia seguinte, em vez de vir uma barra verde, vir uma barra vermelha, tá certo? Já vai estar aí, de certa forma, anulando essa barra de reversão, porque, como eu falei para vocês, elas podem ser verdadeiras ou não, e o que vai dizer se é verdadeiro ou não é a confirmação no dia seguinte
tendo em vista que a gente está olhando aqui o tempo gráfico diário, tá? É muito importante vocês entenderem isso, porque basicamente não é só olhando o candle em si que vocês vão ver isso aqui e interpretar como uma barra de reversão verdadeira, porque pode acontecer de vir outra barra vermelha no dia seguinte, anulando essa barra de reversão, tá? Isso acontece muitas vezes no mercado, então vocês têm que entender sobre isso. E a gente não usa simplesmente candles, tá? Muitas das análises a gente usa suportes, usa resistência, a gente vai entender isso nas próximas aulas. A gente usa médias móveis, tá? Aquelas linhas que vocês veem aí nas propagandas que as pessoas usam, né? Que os traders usam e tal. As linhas, elas são excelentes indicadores para a gente, né? De reversões, né? De direções que o preço pode tomar. Se você vê um padrão desse aqui, tá? Em cima de uma média móvel, apontando para cima, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês, mas não leve em consideração isso agora. A gente vai aprender mais sobre médias mais para frente. Isso aqui tem uma média móvel e ela apontando para e ela está apontando aqui para cima. E a gente vê esse padrão em cima, praticamente dessa média ou próximo. E a gente sabe que aqui tem um suporte bom para o preço e você olha esse padrão e no dia seguinte tem a confirmação desse padrão, ou seja, um candle verde confirmando, né, essa barra de reversão, aí você já tem mais certeza que o preço sim poderá subir a partir daqui, ou seja, vai começar a ganhar valor a partir daqui. Então vocês têm que ter essa sagacidade e entender que não é tão simples de só olhar o candle para tomar sua decisão. Tem que ter esses tipos de parâmetros que a gente vai falar mais para frente. Vamos analisar agora esse outro padrão aqui usando um doji. Veja que esse doji ele teve uma mínima que perdeu a mínima dos dois últimos candles e fechou o corpo dele estreito dentro do candle anterior, tá? Da barra anterior. Então isso aqui caracteriza para a gente, porra, esse candle aqui é uma barra de reversão, mas agora se ela vai ser verdadeira ou não, se você está no tempo gráfico diário, vai ter que esperar o candle do dia seguinte, confirmando ou não essa barra de reversão. Então a gente tem que ter aqui um candle verde confirmando essa barra de reversão, para que a gente possa ter mais certeza que o preço vai começar a ganhar valor a partir daqui, beleza? Só que, como eu falei para vocês, nem sempre é bonitinho isso aqui, nem sempre vai aparecer dessa forma lá no gráfico, vou mostrar para vocês, e por isso que eu trouxe esse outro padrão aqui, que difere um pouco desses aqui, tá? Existem diversos, tá, galera? Estou mostrando aqui o que aparece aí com mais frequência. Veja que nessa barra de reversão aqui, ela nem se caracteriza por um martelo, porque necessariamente aqui a sombra não é 2 vezes maior que o corpo, nem nada, mas se está vindo de uma queda. E aqui, ele perdeu a mínima só de um candle, tá? Se vocês perceberem aqui, perdeu a mínima só desse candle aqui, porém não desse, mas fechou com o corpo dentro do candle anterior, e fechou verde. Ou seja, o preço estava caindo, vocês vão começar a usar a cabeça e vão perceber, caraca, o preço está caindo, se segurou aqui com uma barra verde, então tem interesse comprador aqui. E é uma barra de reversão essa barrinha aqui, tá certo? Aí como é que vocês vão realmente concretizar se isso é uma barra de reversão ou não? No dia seguinte, com a confirmação ou rejeição desse candle. Se vier aqui um candle verde, realmente essa barrinha aqui é uma barra de reversão. E veja que, além de não ter aquela característica do martelo, que a gente sabe qual é, ela é diferente desses outros padrões que eu trouxe aqui. Ela só perdeu a mínima de uma das barras anteriores, né? Porém, ela fechou com o corpo dentro do último candle e fechou verde, vindo de uma queda. Então, mostra para a gente aí que o mercado está querendo ficar comprador. Aí a gente vai esperar o dia seguinte com uma confirmação ou rejeição dessa barra aqui. Vai depender da cor da barra que vir no dia seguinte. Nestes casos aqui, a cor importa, porque, logicamente, se o preço está caindo e tem uma barra de reversão verde, para que a gente acredite em alta, tem que vir uma outra barra verde confirmando essas barras de reversões, beleza? E o mesmo acontece para queda. Eu peguei aqui, até deixei um exemplo desenhado para a gente, aqui em cima. A mesma coisa seria para queda. Veja que eu desenhei o preço subindo, 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 e digamos que apareça uma estrela cadente dessa aqui, né? Ou um doji, né? Vermelho, enfim. Veja que ele perde a máxima aqui, já ao contrário, né? Perde a máxima dos dois últimos candles e fecha com o corpo dentro do candle anterior. Isso se caracteriza uma barra de reversão. Mas, Arthur, pelo que você falou e cansou de falar ali nos exemplos anteriores, para realmente ser uma barra de reversão verdadeira, tem que vir a confirmação. Sim. Aí no dia seguinte, no gráfico diário, se vier aqui um candle de cor vermelha,
vai estar aí ratificando, né? Vai estar aí confirmando que essa barra de reversão é verdadeira. Aí a probabilidade do preço cair aqui é mais alta, né? E a gente usa também conceitos de resistências, a gente usa as médias móveis, né? Se tiver uma média móvel passando aqui, apontando para baixo, aumenta mais ainda a probabilidade. É muito importante o uso de médias móveis também nas análises. Então aqui a gente já consegue ver que não é tão simples como pode ter parecido no primeiro vídeo. Tá? Por isso que eu achei muito importante trazer esses exemplos aqui. Agora vamos aqui para o gráfico, ver como funciona essa parada aí. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para salientar esses desenhos que eu trouxe. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, que eu deixei circulado. Vejam comigo que aqui a gente tem um doji, né? O preço ele caiu aqui, veio de uma alta e teve aquele doji que, por definição de livro, mostra pra gente que quando aparece um doji vindo depois de um movimento de alta, você tem que ficar ligado, né? Saber ler o contexto e ver se realmente isso aqui é uma barra de reversão ou não. Mas a gente pode ver aqui, ó, que ela foi uma barra de reversão. Ó. Isso aqui foi uma barra de reversão. Ela perdeu a máxima desses dois últimos candles verdes. Vocês conseguem ver comigo? Ó. Foi lá em cima. A vela dela perdeu a máxima dessas últimas duas velas e fechou com o corpo dentro da vela anterior. Beleza, então é uma barra de reversão. Agora, se vai ser verdadeiro ou não, vai ser o dia seguinte. Veja que no dia seguinte, ó, olha aqui o cursor, veio uma barra vermelha confirmando essa barra de reversão aqui e o preço caiu depois disso. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui agora, ao contrário. Veja que o preço ele vem em queda e houve aqui uma barra de reversão. Você poderia considerar ou essa barra, esse candle vermelho ou esse verde como uma barra de reversão. Mas vamos considerar esse verde aqui. Veja que esse verde é o último exemplo que eu trouxe lá para gente. Esse exemplo aqui, ó. Vai ser este exemplo aqui que eu trouxe para vocês, esse diferentão aqui, ó, que perdeu somente um dos últimos dois candles e fechou, né, com o corpo dentro de um deles, que é esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. É claramente esse exemplo aqui, galera. Olha só esse candle. O preço ele vem de uma queda, né? Esse candle ele apareceu verde, ó, o preço, vocês podem perceber que vem de quedas, olha, no diário, barras vermelhas, o preço vem perdendo valor, até que se segurou aqui num suporte, tá? Num suporte interessante, a gente vai aprender sobre suporte ainda, calma. E veja que apareceu uma barra verde. E se você ler o contexto, você vê que vem de dias de queda e do nada apareceu uma barra verde, então há interesse comprador. Então essa barra ela pode ser uma reversão, beleza? E veja que ela perdeu a mínima somente de um desses dois candles, que foi esse aqui grandão, né? Só que desse aqui ela não perdeu e fechou com o corpo dentro desse candle anterior. Logo, sim, ela poderia ser uma barra de reversão, e é uma barra de reversão. Mas aí, Arthur, eu tenho que confirmar o dia seguinte, né? Tem que ter uma confirmação para que eu fique mais, vamos assim dizer, tranquilos que o preço iria subir ou não, né? Então, foi o que aconteceu no dia seguinte. Veja que o dia seguinte foi de fortes emoções, que o preço ele perdeu, né, a mínima que ameaçou uma queda forte, né, uma queda de capitulação que a gente chama, foi lá nos 32 e subiu, né? E fechou verde, fechou positivo. Então, confirmou esse candle aqui, confirmou realmente o interesse comprador. Durante o dia, os ursos, né, os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, mas a força compradora foi tão boa, tão forte, que fechou o candle verde, confirmou essa barra de reversão e veja que nos dias seguintes realmente o preço subiu, né? Então vocês têm que começar a ler esse tipo de contexto. Vamos ver mais um exemplo. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de curtir, compartilhar, tá? E continuar seguindo aí, né? Ativa o sininho também, fechou? Veja agora este exemplo aqui. O preço ele está caindo, beleza? Ó, ele vem de uma queda acentuada. Porém, você veja que a gente pode até, né, analisar isso aqui por esse candle aqui. Isso aqui também foi uma barra de reversão, tá? Você vê que o preço ele reverteu, porém testou de novo essa zona aqui, você já vai entender o porquê. Mas vamos olhar para esse candle verde aqui. Se vocês olharem a estrutura desse candle, ele é muito parecido, deixa eu tirar essa círculozinho, ele é muito parecido com uma estrela cadente, né? Pela lógica, caralho, a estrela cadente pode vir mais queda, né, e tudo mais, só que não. Veja que ela serviu como barra de reversão. Porque se a gente for analisar os dois últimos candles dela, veja que ela perdeu a mínima desses dois últimos candles e fechou, né, o dia dentro do candle anterior. Então, se caracterizou uma barra de reversão, porque ela fechou verde depois de uma queda aqui também. Isso é muito importante. E se a gente for ver aqui o contexto geral, a gente vai ter aula sobre isso, formou para a gente aqui um fundo duplo, né?
um fundo duplo. Olha, o preço ele veio aqui, subiu, veio de novo e fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é um movimento muito bullish, é um movimento de alta, é uma figura gráfica que indica um movimento altista para a gente. Então a gente não poderia encarar esse candlezinho aqui como uma estrela cadente, e sim como realmente uma barra de reversão, mediante essa figura gráfica que apareceu aqui, que a gente vai aprender. Então, muita calma nessa hora. Barra de reversão, no dia seguinte, barra de confirmação, né? Veio aqui esse candle verde, olha só, o preço estourou para cima. A gente aliou vários conhecimentos aqui. O conhecimento de fundo duplo, que a gente vai aprender, barra de reversão, barra de confirmação e mais outro aparato aqui que você poderia ter analisado nesse contexto, que ele estava num suporte, olha só, estava num suporte. Basicamente, o preço estava apoiado nessa linha de suporte, né? Nesses topinhos anteriores. A gente vai aprender sobre suporte de resistência também. Só quero mostrar para vocês que a análise vai muito além de candle, tá? E estava num forte suporte anterior, formando fundo duplo e ainda tendo aqui essa barra de reversão, nessa característica que eu passei para vocês ali anteriormente. Então, a análise aqui só somou com essa barra aqui de confirmação que o preço poderia subir. E realmente foi o que aconteceu. Olha só, o preço estourou para cima de uma forma maravilhosa, né? Saiu aqui dos 40 e foi lá para puta que pariu, tá? Então, realmente vocês veem, caraca, é bastante coisa. Só que com calma, passo a passo, né? Vocês seguindo aqui a playlist, vocês vão entender tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Vamos analisar mais um aqui para a gente encerrar, tá, esse vídeo. Ele vai ser bem mais rápido, só para contextualizar mesmo o passado. Vamos pegar aqui esse movimento. O preço ele vem de um movimento de alta, apareceu para a gente aqui um doji, né? Depois aqui dessa forte barra que tentou empurrar o preço para cima, perdeu força, né? Apareceu aqui essa barra vermelha, que se caracterizou uma barra de reversão, tá? Vamos dar aqui um zoom, que a gente veja isso aqui com mais clareza. Por que se caracterizou uma barra de reversão, Arthur? Olha só. Ela perdeu aqui a máxima, tá? Dos dois últimos candles. Tem que ler candle a candle, tá, galera? Os dois últimos candles perdeu a máxima e fechou com o corpo dentro do candle anterior, tá? Então, o que a gente precisaria aqui para realmente crer que era uma barra de reversão verdadeira, um dia negativo, só que não foi o que aconteceu, ó. Aconteceu aqui um dia verde. E isso aqui eu deixei proposital para explicar uma parada para vocês. Então, basicamente, não confirmou realmente essa barra de reversão. O mercado ele ficou indeciso. Veja que foram dois dojis, ou seja, a gente sabe que doji é indefinição do mercado. Então, o mercado estava indefinido nesses 2 dias. Então, já vai mais um dado para vocês. O mercado ele leva, em média, galera, 3 dias para decidir certos movimentos. O mercado validar aquela barra. Dura, em média, 3 dias para isso acontecer, tá? E vocês usam esse tipo de parâmetro utilizando Fibonacci, tá? Barra a barra, não vou explicar Fibonacci agora, vamos com calma, tá? Quem é trader deve saber o que eu estou falando, quem não é, então vai com calma que a gente vai chegar lá. Então o mercado ele tem 3 dias para aproximadamente definir o movimento que vai ser tomado. E veja que no terceiro dia foi confirmado aqui, ó, com o candle vermelho, essa barra aqui de reversão, essa rejeição que teve dessa alta, e depois daí, ó, o preço só perdeu valor. Beleza? Então veja aqui que tem que ter todo um contexto, tem que ter toda uma análise, entendeu? A gente vê aqui que o preço sofreu resistência nessa zona aqui, ó. Você pode botar, traçar até essa linha ou até aqui embaixo, tá? Foi uma resistência forte, o preço ele simplesmente fez o famoso bull trap, tá? É um termo mais avançado, mas relaxa, tá? Relaxa que a gente vai entender sobre isso. Fez um bull trap e voltou a cair, né? Subiu aqui, né? Rompendo esse topinho anterior, todo mundo achou que o preço ia subir, e, na verdade, trollou todo mundo, o preço caiu, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, né, de como é bem complexo e como é bem bacana esse tipo de análise e como o conhecimento ele vai fazer sentido com o passar do tempo, beleza? Então, é só para recapitular aqui com vocês, vamos voltar lá nos desenhos. Esses padrões, eles são recorrentes, tá, galera? Só que, como eu mostrei para vocês, não vão aparecer perfeitamente. E se aparecer perfeitamente, vocês já sabem como ler esse tipo de coisa, né? Tem que sempre ter uma confirmação da barra de reversão, tanto para alta quanto para baixa. E com o tempo a gente vai aprendendo esses outros termos que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Não se assustem, vamos com calma que tudo vai fazer sentido nos próximos vídeos, beleza?
E o próximo vídeo eu vou trazer para vocês o conceito de tendência, para a gente entender como o preço se movimenta, saber entender quando está em tendência de alta, de baixa, lateralidade. Então vem muita coisa boa por aí. Beleza, galera? Para encerrar aqui, agradeço você que está até aqui comigo, está nessa jornada, não desista, a gente está junto. Qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários, podem me chamar no Instagram, eu vou estar respondendo todo mundo tranquilamente, a gente vai estar aí debatendo muita coisa e eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Não esquece também de curtir, compartilhar, ativar o sininho para os próximos vídeos que estão por vir, galera. Beleza? Então é isso aí. No mais, até o próximo vídeo. E aquele jargãozinho que vocês já sabem. E aí? Bora capitalizar?